Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 130 perguntas de conhecimentos gerais fáceis que você deveria saber responder. Se você acertar de 1 a 40 perguntas, ganhe a medalha de bronze. Se acertar de 41 a 90 perguntas, ganhe a medalha de prata. E se acertar de 91 a 130 perguntas, ganhe a medalha de ouro. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Além disso, também haverá perguntas de verdadeiro ou falso. Dito isso, vamos começar. A qual classe do reino animal os morcegos pertencem? Mamíferos, répteis, aves ou anfíbios? A resposta correta é a opção A: mamíferos. Como se chama o esporte em que o atleta salta barreiras montado em um cavalo? Polo, rodeio, corrida equestre ou hipismo? A resposta correta é a opção D: hipismo. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Terra, Marte, Júpiter ou Saturno? A resposta correta é a opção C: Júpiter. Qual órgão faz parte tanto do sistema digestivo quanto do sistema endócrino? Coração, pâncreas, fígado ou rins? A resposta correta é a opção B: pâncreas. Como são chamados os conjuntos de estrelas que formam desenhos no céu? Galáxias, constelações, nebulosas ou aglomerados estelares? A resposta correta é a opção B: constelações. Além de ser o líder máximo da Igreja Católica, qual outro cargo o Papa exerce? Rei da Itália, presidente da ONU, chefe da União Europeia ou chefe de Estado do Vaticano? A resposta correta é a opção D: chefe de Estado do Vaticano. 3 quilos de ferro pesam mais do que 3 quilos de algodão. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Nelson Mandela foi presidente de qual país? Nigéria, Jamaica, África do Sul ou Zimbábue? A resposta correta é a opção C: África do Sul. Como se chama a energia elétrica gerada a partir da força dos ventos? Energia eólica, energia hidráulica, energia solar ou energia nuclear? A resposta correta é a opção A: energia eólica. Na mitologia nórdica, qual parte do corpo Odin sacrificou em troca de sabedoria? Um olho, um braço, uma perna ou uma orelha? A resposta correta é a opção A: um olho. Qual fruto é produzido pela oliveira? Uva, ameixa, azeitona ou figo? A resposta correta é a opção C: azeitona. Qual mar separa a Europa da África? Mar Adriático, Mar Mediterrâneo, Mar Negro ou Mar Vermelho? A resposta correta é a opção B: Mar Mediterrâneo. Em qual algarismo terminam todos os números que são múltiplos de 5? 0 ou 5, 1 ou 6, 2 ou 7, ou 3 ou 8? A resposta correta é a opção A: 0 ou 5. Qual instrumento óptico permite observar as estrelas de perto? Binóculos, microscópio, telescópio ou lupa?
A resposta correta é a opção C, telescópio. Em que ano foram realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020? 2018, 2021, 2020 ou 2019? A resposta correta é a opção B, 2021. Por que os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados para 2021? Por causa de desastres naturais no Japão, por causa da pandemia de Covid-19, por conflitos políticos entre países participantes, ou por problemas na construção das arenas. A resposta correta é a opção B, por causa da pandemia de Covid-19. Quantos lados tem o eneágono? 3, 9, 7 ou 5? A resposta correta é a opção B, 9. Como é chamada a fase de relaxamento do coração? Sístole, batimento, contração ou diástole? A resposta correta é a opção D, diástole. Qual é o verdadeiro nome do Homem de Ferro? Bruce Wayne, Peter Parker, Steve Rogers ou Tony Stark? A resposta correta é a opção D, Tony Stark. Em termos de extensão territorial, o Vaticano é considerado o menor país do mundo, enquanto a Rússia é o maior. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. O abacate é uma fruta. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Como é chamada a porção de terra que se projeta para o mar? Cabo, baía, golfo ou estreito? A resposta correta é a opção A, cabo. Qual foi o primeiro alimento a ser preparado intencionalmente em um micro-ondas? Pipoca, ovo, chocolate ou pizza? A resposta correta é a opção A, pipoca. Qual é o poema mais antigo do mundo? Ilíada, a Epopeia de Gilgamesh, a Odisseia ou Beowulf? A resposta correta é a opção B, a Epopeia de Gilgamesh. Qual galáxia está mais próxima da Via Láctea? Galáxia de Andrômeda, Galáxia do Triângulo, Galáxia do Sombreiro ou Galáxia do Catavento? A resposta correta é a opção A, Galáxia de Andrômeda. Qual foi o período da pré-história em que os humanos eram nômades? Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais ou Idade Antiga? A resposta correta é a opção A, Paleolítico. Qual civilização foi responsável pela criação do guacamole? Maias, astecas, incas ou egípcios? A resposta correta é a opção B, astecas. Quantos centímetros cúbicos equivalem a 1 litro? 100 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos ou 10.000 centímetros cúbicos? A resposta correta é a opção C, 1000 centímetros cúbicos. Segundo a Bíblia, quem traiu Jesus? Pedro, João, Tomé ou Judas Iscariotes? A resposta correta é a opção D, Judas Iscariotes. O que é menor,
um átomo ou uma molécula? A resposta correta é a opção A, átomo. Qual desses países é o mais populoso? Rússia, Índia, Estados Unidos ou Nigéria? A resposta correta é a opção B, Índia. Qual é o maior peixe do mundo? Tubarão branco, tubarão-baleia, peixe-espada ou peixe-boi? A resposta correta é a opção B, tubarão-baleia. Em qual país está localizado o rio Citarum, o rio mais poluído e tóxico do mundo? China, Índia, Brasil ou Indonésia? A resposta correta é a opção D, Indonésia. Qual é o planeta que recebe menos luz solar? Urano, Marte, Netuno ou Saturno? A resposta correta é a opção C, Netuno. Qual é a identidade secreta do super-herói Batman? Clark Kent, Peter Parker, Bruce Wayne ou Steve Rogers? A resposta correta é a opção C, Bruce Wayne. Qual civilização vivia na cidade de Persépolis? Egípcia, persa, romana ou grega? A resposta correta é a opção B, persa. Qual é o nome do esporte urbano que consiste em saltar sobre obstáculos e muros? Skate, breakdance, parkour ou escalada? A resposta correta é a opção C, parkour. O fígado é o maior órgão do corpo humano. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Em que ano a seleção espanhola conquistou sua primeira Copa do Mundo? 2010, 1998, 2014 ou 2006? A resposta correta é a opção A, 2010. A qual classe de animais pertencem as aranhas, carrapatos, ácaros e escorpiões? Anelídeos, insetos, aracnídeos ou crustáceos? A resposta correta é a opção C, aracnídeos. Qual é o símbolo químico do potássio? Letra P, letra K, letra H ou letra F? A resposta correta é a opção B, letra K. Qual é a estrutura mais alta já construída pelo homem? Torre de Pisa, Torre Eiffel, Empire State Building ou Burj Khalifa? A resposta correta é a opção D, Burj Khalifa. O que se comemora no 10º aniversário de casamento? Bodas de prata, bodas de ouro, bodas de alumínio ou bodas de estanho? A resposta correta é a opção D, bodas de estanho. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. A estação espacial russa chamava-se Mir. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual é o osso mais longo do corpo humano? Fêmur, húmero, rádio ou tíbia? A
A resposta correta é a opção A, fêmur. Como é chamada a água em estado sólido? Vapor, gelo, névoa ou granizo? A resposta correta é a opção B, gelo. Em qual continente está localizado o país chamado Samoa? Oceania, África, Europa ou Ásia? A resposta correta é a opção A, Oceania. Qual força é utilizada para separar os glóbulos vermelhos do sangue? Gravidade, eletricidade, centrífuga ou magnetismo? A resposta correta é a opção C, centrífuga. Qual é o planeta mais próximo do Sol? Vênus, Terra, Marte ou Mercúrio? A resposta correta é a opção D, Mercúrio. Em qual continente está localizada a Nova Zelândia? América, Ásia, Europa ou Oceania? A resposta correta é a opção D, Oceania. Para que serve o líquido oleoso e avermelhado que os hipopótamos secretam? Atrair parceiros, camuflagem na água, proteger a pele do sol e de infecções, ou marcar território nas margens dos rios? A resposta correta é a opção C, proteger a pele do sol e de infecções. Uma curva de 720 graus corresponde a quantas voltas completas? Uma volta, 2 voltas, 3 voltas ou 4 voltas? A resposta correta é a opção B, 2 voltas. A empresa Samsung é originária de qual país? Japão, Coreia do Sul, China ou Estados Unidos? A resposta correta é a opção B, Coreia do Sul. Qual dança teve origem na comunidade autônoma espanhola chamada Andaluzia? Salsa, fado, tango ou flamenco? A resposta correta é a opção D, flamenco. Qual cidade é a capital da Arábia Saudita? Riad, Jeddah, Damasco ou Dubai? A resposta correta é a opção A, Riad. Qual destes não é um monossacarídeo? Glicose, frutose, sacarose ou galactose? A resposta correta é a opção C, sacarose. Em que país são nativas as sequoias, as árvores mais altas do mundo? Estados Unidos, Canadá, Rússia ou China? A resposta correta é a opção A, Estados Unidos. Qual destas cidades está localizada em Portugal? Girona, Tanger, Marsella ou Braga? A resposta correta é a opção D, Braga. Do que tem medo uma pessoa que sofre de umfalofobia? Alturas, espelhos, umbigos ou escuro? A resposta correta é a opção C, umbigos. Qual é a camada mais externa dos dentes? Dentina, polpa, esmalte ou cimento? A resposta correta é a opção C, esmalte. Do que é feito o chifre do rinoceronte? Osso, queratina, marfim ou cartilagem?
A resposta correta é a opção B, queratina. Em qual país a enciclopédia foi criada durante o Iluminismo? Itália, Inglaterra, Alemanha ou França? A resposta correta é a opção D, França. Qual país ofereceu a Estátua da Liberdade como presente aos Estados Unidos? França, Inglaterra, Espanha ou Itália? A resposta correta é a opção A, França. Quantas rodas tem uma bicicleta tandem? Uma roda, 2 rodas, 3 rodas ou 4 rodas? A resposta correta é a opção B, 2 rodas. Na frase, David estava caminhando rapidamente pela cidade. Qual é o gerúndio? David estava caminhando ou rapidamente? A resposta correta é a opção C, caminhando. Como são chamadas as pessoas nascidas na cidade do Rio de Janeiro? Cariocas, paulistas, baianos ou mineiros? A resposta correta é a opção A, cariocas. Em qual continente está localizado o deserto do Saara? Ásia, África, América ou Europa? A resposta correta é a opção B, África. Em que ano o homem pisou na Lua pela primeira vez? 1965, 1969, 1972 ou 1959? A resposta correta é a opção B, 1969. Qual é o animal mais pesado do mundo? Elefante africano, tubarão-baleia, hipopótamo ou baleia azul? A resposta correta é a opção D, baleia azul. O planeta Júpiter é conhecido como o planeta vermelho. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Uma pessoa adulta possui um esqueleto formado por 206 ossos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quantos tipos de vasos sanguíneos existem no corpo humano? 7, 1, 3 ou 5? A resposta correta é a opção C, 3. Qual é o nome do equipamento que o jogador usa para acertar a bola branca em uma partida de sinuca? Taco, raquete, bastão ou chicote? A resposta correta é a opção A, taco. Segundo a Bíblia, quem quebrou as tábuas dos 10 mandamentos? Arão, Josué, Moisés ou Davi? A resposta correta é a opção C, Moisés. Qual continente possui o maior número de países? Ásia, África, Europa ou América? A resposta correta é a opção B, África. Qual é o significado da expressão latina semper paratus? Sempre feliz, sempre pronto, sempre forte ou sempre vitorioso? A resposta correta é a opção B, sempre pronto. Qual hormônio é responsável por controlar os níveis de glicose no sangue? Adrenalina, cortisol, tiroxina ou insulina?
A resposta correta é a opção D, insulina. Qual é o significado da palavra italiana topo? Rato, gato, pássaro ou cachorro? A resposta correta é a opção A, rato. Qual destes não é um dos 4 sinais vitais que os médicos verificam rotineiramente? Frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura corporal ou nível de audição? A resposta correta é a opção D, nível de audição. Qual era a nacionalidade do imperador Napoleão Bonaparte? Francês, italiano, espanhol ou inglês? A resposta correta é a opção A, francês. Que tipo de doença é transmitida naturalmente de animais para seres humanos? Doença congênita, doença zoonótica, doença autoimune ou doença crônica? A resposta correta é a opção B, doença zoonótica. Qual presidente dos Estados Unidos renunciou ao cargo por causa do escândalo de Watergate? Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter ou Ronald Reagan? A resposta correta é a opção A, Richard Nixon. Em qual continente a língua suahili é falada? Europa, América do Sul, África ou Oceania? A resposta correta é a opção C, África. Quanto é 10% de 80? 4, 10, 12 ou 8? A resposta correta é a opção D, 8. Qual é o idioma oficial da Arábia Saudita? Persa, urdu, árabe ou turco? A resposta correta é a opção C, árabe. O mandarim é a língua oficial da China. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual ciência é responsável pelo estudo dos seres vivos? Geologia, física, astronomia ou biologia? A resposta correta é a opção D, biologia. Como se chama o movimento que a Terra faz ao girar em torno de seu próprio eixo? Translação, rotação, precessão ou inclinação? A resposta correta é a opção B, rotação. Macau é um território de qual país? China, Japão, Tailândia ou Vietnã? A resposta correta é a opção A, China. Qual é o quinto planeta do Sistema Solar? Marte, Júpiter, Saturno ou Urano? A resposta correta é a opção B, Júpiter. Qual é a raça do ajudante de Papai Noel, o cachorro da família Simpsons? Greyhound, Beagle, Dachshund ou Cocker Spaniel? A resposta correta é a opção A, Greyhound. Quantas cores tem a bandeira da Espanha, sem contar o brasão? 4 cores, 1 cor, 3 cores ou 2 cores? A resposta correta é a opção D, 2 cores. Qual destes é um comportamento típico de uma pessoa que sofre da síndrome de Procrustes? Minimizar as conquistas dos outros, comer apenas alimentos doces, falar rapidamente sem parar, ou evitar lugares altos?
A resposta correta é a opção A. Minimizar as conquistas dos outros. Em qual região do corpo humano está localizada a medula espinhal? Coluna vertebral, tórax, abdômen ou cabeça? A resposta correta é a opção A. Coluna vertebral. Qual é o significado do termo bisneto? Filho do filho, filho do neto, filho do irmão ou filho do primo? A resposta correta é a opção B, filho do neto. As gorduras monoinsaturadas tornam o azeite saudável. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. A floresta amazônica é a terceira maior floresta tropical do mundo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Em qual país teve origem a arte marcial chamada capoeira? Brasil, México, Espanha ou Japão? A resposta correta é a opção A, Brasil. Quem foi o primeiro ser humano a pisar na Lua? Michael Collins, Buzz Aldrin, Yuri Gagarin ou Neil Armstrong? A resposta correta é a opção D, Neil Armstrong. Qual é o nome do órgão que se conecta ao cordão umbilical? Fígado, pulmão, placenta ou estômago? A resposta correta é a opção C, placenta. Por qual outro nome a pintura Mona Lisa também é conhecida? La Gioconda, A Dama com Arminho, O Nascimento de Vênus ou A Liberdade Guiando o Povo? A resposta correta é a opção A, La Gioconda. Qual é o primeiro planeta do Sistema Solar? Terra, Vênus, Mercúrio ou Marte? A resposta correta é a opção C, Mercúrio. Quantos anos tem um lustro? 3, 5, 7 ou 10? A resposta correta é a opção B, 5. Em qual conto de fadas uma princesa adormece devido a um feitiço e só acorda com o beijo de um príncipe? Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida ou Rapunzel? A resposta correta é a opção C, A Bela Adormecida. As lontras marinhas dão as mãos enquanto dormem para evitar serem levadas pelas correntes das águas e se perderem umas das outras. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual é a maior ave do mundo? Albatroz, águia, pinguim ou avestruz? A resposta correta é a opção D, avestruz. Quantas horas tem um ano? 8.000, 7.200, 9.000 ou 8.760? A resposta correta é a opção D, 8.760. Qual animal representa o símbolo da paz? Pomba, águia, coruja ou golfinho? A resposta correta é a opção A, pomba. Como é chamado o processo em que uma pessoa é enviada para ser julgada em outro país? Imigração, deportação, extradição ou exílio? A
resposta correta é a opção C, extradição. Em qual país estão localizadas as minas de ouro mais profundas do mundo? Austrália, África do Sul, Rússia ou Canadá? A resposta correta é a opção B, África do Sul. Quem dirigiu o filme Titanic? James Cameron, Steven Spielberg, Christopher Nolan ou Martin Scorsese? A resposta correta é a opção A, James Cameron. Quantas unidades existem em uma dúzia? 10, 12, 15 ou 20? A resposta correta é a opção B, 12. Qual é o maior continente do mundo, tanto em área quanto em população? América, África, Europa ou Ásia? A resposta correta é a opção D, Ásia. Em qual esporte Michael Phelps conquistou 28 medalhas olímpicas? Natação, atletismo, ginástica ou tênis? A resposta correta é a opção A, natação. Quem é considerado o criador das tabuadas de multiplicação? Euclides, Arquimedes, Pitágoras ou Tales de Mileto? A resposta correta é a opção C, Pitágoras. Homero é o autor dos poemas épicos A Ilíada e a Odisseia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. A zona climática da tundra possui muitas árvores. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual desses corpos celestes possui luz própria? Lua, planeta, estrela ou cometa? A resposta correta é a opção C, estrela. Qual desses animais é um mamífero? Tubarão, pinguim, golfinho ou crocodilo? A resposta correta é a opção C, golfinho. Qual empresa de carros de luxo tem um logotipo com um cavalo preto empinado? Ferrari, Lamborghini, Porsche ou Maserati? A resposta correta é a opção A, Ferrari. Quem descobriu o Oceano Pacífico? Cristóvão Colombo, Vasco Nunes de Balboa, Fernão de Magalhães ou Pedro Álvares Cabral? A resposta correta é a opção B, Vasco Nunes de Balboa. Qual é o nome da camada que fica entre a crosta terrestre e o núcleo? Hidrosfera, litosfera, atmosfera ou manto? A resposta correta é a opção D, manto. Qual palavra completa corretamente a famosa frase do filósofo René Descartes mostrada abaixo? Crio, acredito, vivo ou existo? A resposta correta é a opção D, existo. Qual dessas profissões se dedica ao cuidado de idosos? Nefrologia, topologia, pediatria ou geriatria? A resposta correta é a opção D, geriatria. Freddie Mercury foi o vocalista principal da banda de rock Pink Floyd. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa.
Em qual país foi construída a barreira conhecida como Muro de Berlim? Itália, França, Alemanha ou Polônia? A resposta correta é a opção C, Alemanha. Qual rei ou rainha ocupou por mais tempo o trono do Reino Unido? Rainha Vitória, Rei Jorge III, Rainha Elizabeth II ou Rei Eduardo VII? A resposta correta é a opção C, Rainha Elizabeth II. Quantos quilômetros tem uma maratona? 42 quilômetros, 21 quilômetros, 50 quilômetros ou 30 quilômetros? A resposta correta é a opção A, 42 quilômetros. Qual é o nome do instrumento que mede a pressão arterial? Termômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio ou glicosímetro? A resposta correta é a opção B, esfigmomanômetro. Qual medalha você ganhou? Bronze, prata ou ouro? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.